O fato de o cenário empresarial do mundo inteiro ser muito dominado por famílias empresárias, boa parte das empresas, mais de 70% no mundo todo, são empresas familiares, e o fato de que muitas dessas empresas não têm crescimentos super robustos, algumas delas realmente se limitam a ser empresas de subsistência, vamos dizer assim, criou-se de forma injusta, em alguma medida, uma certa crença popular de que empresa familiar não tem crescimento robusto, não alcança posições de liderança no seu setor, e essa é uma visão muito errada, porque se despreza a existência de empresas como Santander, como Samsung, como Walmart, que são empresas que dominam ou que estão em posições de liderança em alguns setores ou no seu setor, né? São empresas de relevância, e só para dar aqui alguns exemplos, né? São muitas as empresas familiares de relevância. Agora, o que acontece muitas vezes as empresas familiares, por questões emocionais, por questões intergeracionais, elas têm um apetite de crescimento e uma profissionalização que podem ficar aquém. E eu acho que isso é uma das coisas a serem superadas numa família que tem uma empresa e pretende vê-la robusta, que pretende vê-la como líder em um determinado segmento. E não tem como falar disso sem falar de estratégia. Porque a estratégia é aquela arte que a gente traz para dentro da empresa de obter um percurso, uma fórmula para a vitória. Como é que eu declaro o modo como eu irei vencer em um determinado segmento, e que a partir dessa fórmula, dessa declaração, eu vou trazer para dentro de casa uma série de ações, de iniciativas, de implementos e resultados para chegar a essa posição de destaque, né? Então, sem uma estratégia robusta, uma empresa só ficaria robusta por sorte, e isso geralmente não acontece. Eu vou dizer geralmente porque alguns casos pode acontecer, como descobrir um poço de petróleo no seu quintal. É raro, mas pode acontecer, e eu suponho que quem esteja querendo levar uma empresa à frente não esteja querendo contar só com a sorte, e que queira contribuir com que oportunidades importantes sejam aproveitadas. Então, como é que se constrói uma estratégia que pode fazer com que qualquer empresa, mas também uma empresa familiar, possa chegar a uma posição de liderança ou domínio em um determinado segmento local, nacional ou global, né? A primeira coisa que você tem que definir na sua estratégia é, obviamente, o campo de jogo. Em qual segmento eu jogo, tá? Então, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento de estratégia, e esse seria o tema 1, vamos iniciar pelo campo de jogo. Em qual segmento eu disputo? Onde é meu campo de concorrência? Quem são os meus concorrentes? Quem são os meus clientes? Quem são os fornecedores desse segmento? Ou seja, qual é o ecossistema desse setor? E o que tem acontecido nesse segmento, nesse setor? Como é que tem sido a oferta de venda, as propostas de valor? É um setor que tem deixado um bom retorno ou já está com um nível de comoditização alta? Parece ser um setor que os modelos de negócio, algum modelo de negócio está perto do seu prazo de validade e já vai ter que acontecer alguma disrupção para gerar mais valor naquele segmento. Então eu tenho que identificar muito claramente qual é o meu setor, qual é o diagnóstico desse setor, para que eu consiga formular, então, um modo de vencer naquele campo de jogo, tá? Então, e essa formulação desse modo de vencer envolve sempre como é que eu gero mais valor do que os demais. Como é que eu consigo ter uma proposta de valor e uma diferenciação dos meus competidores, dos meus concorrentes, que faça com que, para os consumidores daquele tipo de produto ou daquele tipo de serviço, eu consiga me diferenciar. Isso, no termo técnico da estratégia, nós chamamos de como é que eu construo uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva é aquilo que me permitirá avaliar um resultado econômico superior ao dos demais competidores. Ter uma vantagem competitiva precisa obrigatoriamente ser algo mensurável. Eu consigo mensurar
que eu consigo gerar um valor que repercute no resultado econômico de algum modo superior aos meus competidores. Não significa que necessariamente em algum momento isso precisará acontecer, que eu tenho uma receita maior, que eu vendo mais itens do que os meus competidores. Não necessariamente. Mas que eu tenho uma margem, um aproveitamento de resultado melhor do que eles. A minha proposta de valor é mais impactante, eu consigo extrair mais valor dela do que os meus competidores. Eu posso fazer isso porque eu tenho um preço mais elevado, mesmo assim meus consumidores pagam. Eu posso fazer isso porque eu tenho um preço equivalente ao dos meus competidores, mas eu tenho uma estrutura de custo mais barata, logo eu tenho um resultado melhor. Eu posso fazer isso porque eu tenho um meio de atratividade, de customização, de adequação. Eu crio produtos que os meus competidores não conseguem criar, que são mais ajustados aos consumidores, eu tenho um nível de customização maior. Tem que entender de onde é que vem essa vantagem competitiva que me resulta num resultado econômico superior. Então, a estratégia vai servir precisamente para isso. A estratégia não é a meta, não é a governança, a estratégia não é a definição do objetivo, a estratégia é uma fórmula, uma declaração de vitória. Como é que eu venço num determinado campo de jogo a partir da identificação de uma vantagem competitiva que me fará gerar mais valor que os meus competidores e que os consumidores conseguirão ver notas de distinção entre a minha empresa e a dos demais que estão ali vendendo, tá? Então, começa por aqui. Se você tem uma empresa familiar e quer vê-la chegar num novo patamar, você precisa ter uma dedicação muito forte para o desenvolvimento de uma estratégia. Conhecimento de um setor, identificação desse setor a partir de uma análise de mercado, de competidores, concorrentes, o valor que está sendo gerado ali, depois de uma declaração de vitória. E a partir desse momento que você identificou esse modo, que você tem uma aposta, porque obviamente isso não é garantido, você tem uma aposta. Eu vou vencer em determinado segmento porque eu vou agregar mais valor a esse produto. É um produto que está sendo vendido pensado só em baixo custo, só no preço, tem como eu agregar mais valor para isso aqui, né? Ou as camadas de distribuição, a forma logística que esse setor está desenhado está muito pobre. Tem como melhorar isso. Um bom exemplo disso é o Walmart. O Walmart nasceu em 1962 e ele nasceu com uma loja. E em 5 anos, em 67, ele já tinha 24 lojas. E em 75, que dá aí 13 anos depois da sua fundação, ele já tinha passado das 100 lojas. É um nível de expansão elevadíssimo, muito rápido. E ele decidiu crescer. Sim, ele cresceu em algumas capitais, mas a principal concentração de expansão do Walmart no início da sua vida, vamos dizer assim, e o Walmart é uma empresa familiar, foi pelos interiores. Ele identificou algumas questões. Uma, você deve ter até memória disso em outras redes, que tinha um dia da semana que era o dia que tinha preço mais baixo do que todos os outros dias. Assim, é a quarta do desconto. Não compre carne na sexta, espere até quarta, porque quarta é o dia que tem carne barata, né? Então, o Walmart teve uma definição que era a política de preço baixo todo dia. Ele não tinha um dia do desconto. Todo dia ele queria fazer preços mais baixos do que a concorrência e ele fazia isso tentando criar uma estrutura de custo, de compra, de logística que reduzisse custos transacionais e, no final das contas, o preço final para o consumidor fosse mais baixo do que o da concorrência. Outra coisa que a própria missão do Walmart é fornecer aos pobres aquilo que só os ricos têm acesso. Então, produtos de qualidade, bons produtos, que não necessariamente fossem produtos de grife, mas que você pudesse fazer com que uma pessoa de baixa renda ou classe média pudesse utilizar produtos muito similares ou parecidos, aqui eu não estou falando de pirataria, mas de outras linhas que só pessoas mais ricas tivessem acesso. E a outra coisa foi expandir pelos interiores. Foi levar uma grande rede com uma grande variedade de produtos e com um preço muito bom para as cidades do interior. Foi assim que o Walmart conseguiu crescer tão rápido, mais de 100 lojas em 13 anos. Então veja, é uma definição de estratégia, é uma percepção de um setor
com relação a uma proposta de preço, com relação a uma proposta de distribuição, com relação a uma proposta de variedade e mix de produtos e uma proposta de como chegar ao seu usuário, ao seu cliente. Então o Walmart chegou em 30 anos a ser a maior empresa privada dos Estados Unidos com uma estratégia que a declaração ela parece ser bastante simples. Falando aqui não parece ter nem um toque de mágica. Porque o toque de mágica é ter percebido, ter feito isso de um modo muito claro, esquematizado. O toque de mágica vem como é que eu estruturo isso. Porque perceber, ok, eu percebi. A aposta aqui, apesar de parecer simplória, é genial. É genial porque não tinha sido feito ainda. Depois que a gente vê que depois dele vários fizeram, parece ser uma coisa simples. Mas fazer a primeira vez não é tão simples assim. Então, percebeu, teve a consistência de vamos colocar isso para frente, vamos ter a disciplina de implementar isso, vamos comunicar isso, vamos montar uma equipe em torno disso, montar uma estrutura em torno disso, captar dinheiro para investir nisso, porque nós acreditamos nessa estratégia. E ela vai nos levar à vitória. Então, primeiro vem a percepção de como vencer naquele setor e depois vem a estruturação. Esse é o passo 2 num momento de estratégia para qualquer empresa e não é diferente para a sua empresa familiar. Primeiro, desenvolve a estratégia. É um ato mental. É um ato de uma aposta que você define mentalmente, obviamente, talvez com algumas pessoas, você vai chegar a um consenso, escreve a declaração estratégica, nós venceremos nesse setor seguindo este espaço aqui, E aí nós vamos agora para o segundo passo, que é como é que estrutura a estratégia. Quanto de dinheiro eu preciso, que tipo de equipe eu preciso, que tipo de estrutura eu preciso. E agora vem essa consistência de trazer a estratégia agora sim para um plano, para um planejamento. Agora eu vou colocar meta, agora eu vou colocar objetivo, agora eu vou definir quais são as áreas, os processos internos que eu vou melhorar. E aqui tem que ter uma consistência absurda. Então primeiro você cria, declara, agora você desenvolve a sua ambição. Você estrutura a sua ambição. Então, um grande desafio que às vezes empresas familiares têm e isso pode ser perfeitamente superado, é porque algumas relações emocionais atrapalham uma ambição de nível empresarial que seria necessário para uma estratégia robusta. Ou seja, você tem que ter meritocracia. É muito difícil você chegar a ser líder de um segmento local, nacional, global, se você, por exemplo, não contrata as melhores pessoas, se você se vê forçado a contratar o seu sobrinho. Por quê? Porque é seu sobrinho. Isso é ruim. O que você não pode deixar, talvez, é de contratar o seu sobrinho porque ele é seu sobrinho. Não, o cara é bom. Tá, ele é meu sobrinho, mas o cara é bom. Então, beleza. A gente vai ter momento para falar sobre isso, sobre meritocracia. Mas meritocracia é um assunto fundamental para ter uma empresa que alcança liderança. É difícil você alcançar a liderança se você não tem uma boa comunicação interna. Se você tem disputa por poder. Então, uma empresa familiar, não é que ela não consiga chegar à liderança no seu segmento. É claro que consegue chegar. Mas ela precisa desarmar as bombas típicas de uma empresa familiar. É a bomba da luta por poder, é a bomba de uma comunicação ruim entre gerações, ou até mesmo numa mesma geração, mas que uma série de entraves emocionais impedem uma comunicação mais clara. Então, é não ter uma sucessão bem gerida e, eventualmente, as pessoas que já não estão com o mesmo gás para trabalhar, ou já não estão mesmo com a ambição própria de quem precisa levar uma empresa para uma liderança de um determinado segmento, conseguir a tempo fazer com que isto vá havendo na gestão esses implementos, né? Tapar esses espaços que vão ficando vazios. Definição de uma estratégia, a implementação dessa estratégia, desarmar as bombas que são típicas de uma empresa familiar, e ter a consistência, a disciplina de orientar essa estratégia a dados. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Desenvolveu, estruturou, agora eu preciso medir. Como é que eu tenho uma gestão orientada a dados? Hoje é fundamental para qualquer negócio ter uma certa transformação digital, para ter uma governança digital, para que você possa ter Big Data, para que você possa ter a Business Intelligence, que vamos falar aqui no instrumento da Microsoft, tem um BI, né? Um Power BI, que é algo que você pode extrair dados dali,
para conseguir gerir melhor o seu negócio de uma forma mais clara. Agora, claro, você só vai conseguir extrair dados se você tiver alimentação de dados, se você tiver bons sistemas, se você tiver uma empresa que entende que essa disciplina de gerar informação é fundamental para eu medir resultados e então eu medir o quanto essa estratégia está funcionando ou não. Então, definir uma estratégia, desenvolver, implementar, estruturar e depois gerir através de uma medição clara, precisa, com disciplina, vai fazer com que sua empresa familiar possa alcançar patamares que talvez hoje pareçam distantes, que talvez hoje pareçam impossíveis, mas que com essa disciplina, com a organização de um fórum para pensar em estratégia, de fóruns para pensar em governança e gestão, de medidas como transformação digital, certamente sua empresa vai acelerar bastante. Vai ter a possibilidade de crescer, vai ter a possibilidade de antecipar problemas em determinados segmentos, porque vai começar a olhar tendências, vai começar a olhar para onde é que o dinheiro está indo, vai começar a entender o que daquele modelo de negócio não vale mais a pena investir e agora novas disrupções vão ter que ser feitas dentro daquele segmento e sua empresa pode ser pioneira. Então, no momento que você traz esse nível de profissionalização, com certeza, seu negócio tem um potencial de crescimento muito maior.